Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa segunda-feira, 7 de março de 2022, agora 10h50 aqui na Espanha, no Brasil, 6h50 da manhã. A BTC na madrugada de ontem, dia 6, domingo, para hoje, dia 7, segunda-feira, voltou aqui a dar um beijinho na base da nuvem de Shimoku no semanal. Vocês vejam que a gente bateu na mínima nessa madrugada de domingo para segunda, 37.592. Agora a BTC voltou para cima de 38. A gente basicamente está trabalhando entre a linha superior da nuvem de Shimoku no semanal e a linha inferior da nuvem no semanal, trabalhando dentro dessa grande banda de VWAP mensal. A gente esgarçou a lower, ensaiamos um retorno em direção a VWAP mensal, que agora está em 41.900, deu uma recuada. Ontem estava em 42 e pouquinho. Agora a gente segue esgarçando a lower. Normalmente nessa primeira tentativa de retorno a VWAP mensal é um falso retorno. A gente esgarça para, a partir da segunda tentativa, esse retorno em direção à faixa dos 42 passar a ser mais factível. A primeira tentativa de retorno é sempre um falso retorno. É a partir da segunda que esse retorno em direção a VWAP mensal passa a ser factível. Gente, essa escalada desse conflito russo-ucraniano está assumindo novos patamares. O petróleo hoje bateu mais de $130. Deixa eu ver quanto é que está a cotação agora nesse momento. Agora deu uma recuada para $124,02. Gente, esse conflito está assumindo contornos de cada vez mais e escalando cada vez mais para novos patamares em termos de gravidade. Agora o presidente da Ucrânia, o Zelensky, afirma que essa nova onda de ataques russos é para chegar em Kiev efetivamente, e as conversações não têm redundado em nada. É muito provável que esse aporte de suprimentos militares que o Ocidente está enviando para as forças ucranianas de resistência, vamos colocar assim, vai acabar estendendo essa guerra por mais tempo. Eu, na minha opinião, não vejo isso com bons olhos. O Ocidente, os integrantes da OTAN, na minha leitura, deveriam ficar de fora desse envio de suprimentos, de lançadores portáteis antiaéreos, de envio de armamentos, justamente para não prolongar essa agonia russa no sentido de capitular a Ucrânia. Mas enfim, essa guerra deve se estender por mais tempo que o Vladimir Putin pensava, e isso pode e vai ter sérios efeitos sobre o sistema financeiro do Ocidente. Eu estava lendo aqui uns comentários sobre a atuação do Federal Reserve em toda essa confusão. A inflação norte-americana, como já é sabido e ressabido, bateu 7,5 pontos percentuais em 2021. Com esses aumentos propalados da taxa de juros, a gente iria a 1,5%. Então, com uma inflação de 7,5%, descontado 1,5%, juros reais negativados nos Estados Unidos da América estariam em menos 6%. O receio do mercado é que o Jerome Powell use toda essa nova crise que está surgindo agora em razão da guerra russo-ucraniana, que levou o barril de petróleo para a faixa de $130, como uma desculpa para continuar essa expansão quantitativa e essa expansão monetária que está inchando o balanço patrimonial do Federal Reserve de shitcoisas. Gente, é muito provável, eu avisei aqui no canal, que aquele discurso hawkish do Jerome Powell, no sentido de criar um aperto quantitativo, deixar de comprar títulos e inflar o balanço patrimonial do Fed, poderia não se concretizar. E esse discurso incerto do Jerome Powell dá conta de que eles estão dando a impressão de que a inflação vai ser o novo normal, não só nos Estados Unidos, mas também na zona do euro. Gente, o sistema financeiro
internacional do Ocidente, do mundo ocidental, ele está se revelando um grande esquema Ponzi, em que o calote é dado pela inflação, que vai carcomer o poder de compra não só do euro, mas também do dólar norte-americano. A gente está presenciando o que pode ser o fim do império do dólar norte-americano. E os bancos russos, em razão da suspensão da Visa e Mastercard no sistema financeiro russo, estão recorrendo à China para evitar o corte nos sistemas de pagamento. Gente, tem duas movimentações macroeconômicas muito interessantes. A Rússia está adquirindo muito ouro desde 5 anos para cá. Eles vêm adquirindo muito ouro. Nada impede da Rússia lançar uma stablecoin, pareada ao ouro, por exemplo, como um Pax Gold da vida, e exigir como contrapartida de petróleo e gás essa stablecoin. Nada impede dos russos, por exemplo, parearem o próprio rublo ao ouro diante dessa degradação bizarra e acelerada das moedas fiduciárias do Ocidente. A gente está presenciando o que pode ser o fim do dólar norte-americano, que vai acabar contaminando também a zona do euro. Já que essa postura completamente bizarra e dúbia do Jerome Powell, no sentido de que iria iniciar um aperto quantitativo, e agora, diante dessa mega crise geopolítica, ele pode não ser tão hawkish no sentido de evitar essa expansão do balanço patrimonial do Fed, que é bizarro. Aquilo tá virando um verdadeiro castelo de areia repleto de shit coisas. Gente, para qualquer lado que a gente olhe, a única certeza que a gente pode ter é que o sistema fiduciário internacional de moeda fiat do Ocidente vai desabar como um castelo de areia. Eu ouso afirmar que já existem articulistas dando conta de que a BTC é um refúgio para toda essa encrenca em que o Federal Reserve e as políticas ocidentais acabaram impondo ao dólar norte-americano essa crise de... É uma crise existencial que o dólar tá vivendo e vai vivenciar nos próximos meses. Já estão especulando que a inflação de 2022 pode ser maior do que a inflação de 2021. Então, gente, sair do mundo cripto num cenário apocalíptico Mad Max desse é uma verdadeira insanidade. Eu nunca imaginei que eu estaria gravando um vídeo aqui para vocês no começo de 2022, reportando o barril de petróleo a $130, e nesse momento existe uma tratativa dentro da Casa Branca para impor a proibição do petróleo russo. Está aqui na primeira página da Bloomberg também, e isso facilmente levaria o barril de petróleo a $200. Tem até uma equipe da Casa Branca nesse momento conversando com o Nicolás Maduro da Venezuela, pasmem vocês, para tentar um acordo com o Maduro e substituir o óleo russo pelo petróleo venezuelano. Tudo isso é bizarro, tudo isso vai redundar numa mega catástrofe do sistema fiduciário e financeiro internacional do Ocidente. E a movimentação macroeconômica da Rússia pode nos levar a acreditar que o Vladimir Putin, nessa seara da guerra financeira, eventualmente pode não estar tão perdido assim. Mas só o tempo vai dizer. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. Eu acredito firmemente que a BTC está se saindo muito bem nesse cenário apocalíptico. Nesse momento, a Nasdaq Futuros, né, que a bolsa, as bolsas americanas não abriram ainda, está tombando menos 1,85. Em condições normais de temperatura e pressão, uma queda dessa de futuros da Nasdaq já estaria impondo uma sangria para a BTC de no mínimo 10 ou 20%, e a BTC está ali estável, resiliente. Então é uma verdadeira insanidade se falar em inverno cripto. É uma verdadeira insanidade desembarcar do mundo cripto num cenário desse literalmente apocalíptico, um horizonte
Mad Max desse impõe a gente a essa reflexão, e o desembarque do mundo cripto num cenário desse é uma verdadeira insanidade. A BTC caminha resiliente ao nosso target mais imediato, que é no mínimo 80 mil dólares. Se a pernada ficar mais aberta, a gente vai a 100 mil dólares, e segue resiliente também em direção a 1 milhão de dólares, o que vai acontecer entre 2026 e 2027. E quem viver verá. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e vou fazer a tríade do metaverso. Vou fazer Luna também e explicar por que a Luna é tão resiliente a essas volatilidades do mundo cripto. Por que ela tem subido com mais inércia que as outras altcoins de alta octanagem, tá bom? Já eu vou explicar tudo isso. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.